uma final de Libertadores e uma semi da Copa do Brasil. 58 gols marcados e 13 sofridos. Gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o seu trabalho aqui no Flamengo. Eu acho que o meu trabalho está ligado ao grupo, né? Trabalho, pelo menos na minha opinião, muito bom, até porque os números não mentem. Então hoje o Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo está numa final de Libertadores, estamos brigando pelo brasileiro, temos jogos a menos, enfim, o Flamengo está bem nas 3 competições e a gente sempre busca isso, o nosso objetivo é isso, buscar títulos. Então o Flamengo está vivo, eu acredito que, como eu falei, os números não mentem, estão aí. Continuar dando uma continuidade nesse trabalho aí para que a gente chegue nos nossos objetivos, que é dar a volta olímpica. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. A CBF confirmou na sexta-feira que as rodadas do Campeonato Brasileiro não serão adiadas e você terá que jogar as próximas partidas sem 4 titulares. O quanto isso influencia e até que ponto atrapalha o Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão? O presidente do Flamengo, né? O Landim já foi muito feliz na colocação dele. Não cabe muito ao treinador entrar nesses detalhes, né? Mas eu acho que as datas FIFA deveriam ser cumpridas. O Flamengo ele está disputando 3 competições. O Flamengo a cada 3 dias é uma decisão que nós temos, independente da competição que a gente joga. Nosso grupo é muito bom, sempre elogiei, vou continuar elogiando. Agora, nós temos 4 jogadores que estão servindo a seleção. 2 no Brasil, 1 no Chile, 1 no Uruguai. E nessas horas, os únicos beneficiados são os nossos adversários. Quem perde muito com isso é o Flamengo. E como eu falei, a cada 3 dias nós temos uma decisão. Então é difícil de entender certas coisas. Mas eu volto a repetir, o presidente já fez sua colocação. A minha colocação é igual do clube. Porque no momento o Flamengo tem sido muito prejudicado, inclusive com datas de jogos que o próprio presidente do Flamengo colocou aqui. Joga quarta-feira contra o Bragantino, sábado a gente já tem jogo contra o Fortaleza e na terça-feira, viagem longa pra gente, já na terça-feira, a gente chega aqui domingo de manhã praticamente, já na terça-feira tem outro jogo contra o Juventude e depois a gente joga no próximo domingo e na quarta a primeira da semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, em menos de uma semana, praticamente, o Flamengo vai fazer 3 jogos, fora as viagens. É difícil de entender certas coisas. Mas eu sou treinador, sou pago para treinar a equipe, tenho procurado fazer o meu trabalho. Agora fica difícil, né, de entender certas coisas, até porque a exigência é muito grande aqui no Flamengo. Volto a repetir, a cada 3 dias nós temos uma decisão e a gente perde jogadores importantes para esses próximos jogos. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Você fez a opção hoje pelo Kennedy no lugar do Bruno Henrique. A intenção foi aproveitar os 3-0 no placar para dar um pouco mais de ritmo de jogo ao atleta, que vinha entrando poucos minutos, tanto que quando o Mich entrou, o Kennedy foi para a direita. Uma hora ele tem que jogar. Eu tenho conversado com ele, a gente tem preparado o Kennedy, a gente está tendo todos os cuidados possíveis, já que há muito tempo que ele não estava jogando. Da mesma forma com o Davi, nós colocamos para jogar e já no segundo jogo ele sentiu. Então a gente não quer que nenhum jogador se machuque, então a gente vai soltando aos poucos. Ele já havia jogado alguns minutos em outros jogos, só que uma hora ele tem que começar a aumentar esses números. No caso, hoje ele jogou 45, ele entrou no lugar do Bruno. Ele gosta de jogar pelo lado direito, mas entrou pelo lado esquerdo, que ele também sabe jogar por aí, até porque a gente precisa dele. Nós temos alguns jogadores na seleção, alguns jogadores entregues ao departamento médico. Ele precisa buscar ritmo, e o jogador só busca ritmo jogando. Então hoje ele entrou, tecnicamente ele não foi tão bem, mas é uma coisa normal, pelo longo período que ele estava parado, mas esse mesmo ritmo e essa parte técnica só vai readquirir jogando. Então por isso que hoje já soltei ele um pouquinho mais, 45 minutos. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. O time hoje fez um primeiro tempo praticamente perfeito e construiu a vitória de maneiras distintas, com pressão fulminante na saída de bola do adversário no início e depois o gol em um contra-ataque de manual. O quanto você deseja e trabalha para que o time tenha essa alternância na maneira de atuar? Bom, o sonho do treinador é que a equipe possa jogar sempre dessa forma que nós jogamos no primeiro tempo, mas é impossível pelo ritmo.
fiquei muito feliz, principalmente pelo primeiro tempo da equipe. A gente treina para isso. A gente faz isso, tudo que aconteceu no jogo a gente treina no dia a dia. Mas esse ritmo é difícil de você mantê-lo durante os 90 minutos. Não é só aqui no Flamengo, qualquer outra equipe. Mas o mais importante de tudo, que nós fizemos um grande primeiro tempo, fizemos tudo certinho, do jeito que nós programamos no treinamento, do jeito que eu passei na pré-eleição, e conseguimos a vantagem logo no início do jogo. É importante porque você vê que o Atlético praticamente deu um chute no nosso gol. O Atlético veio somente para se defender, jogar para uma bola parada e para um contra-ataque. É o modo de jogarem contra o Flamengo. Então foi importante a gente achar 2 gols logo no início do jogo. Fez com que o jogo ficasse mais tranquilo a nosso favor. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, caso o Flamengo conquiste o tricampeonato, seria um feito histórico. Algo que só o São Paulo conseguiu fazer. O quanto você sente que o elenco está motivado para marcar ainda mais o nome na história do Flamengo com esse feito? O grupo está sempre motivado, o grupo está sempre querendo ganhar. São 3 competições que nós estamos disputando. E é lógico que a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro também. Mas tem muitas equipes que são beneficiadas porque jogam uma vez por semana. O Flamengo toda hora está dentro do campo, o desgaste é muito grande, jogadores na seleção. A gente trabalha para ganhar. A gente tem uma distância boa em relação ao Atlético Mineiro, a favor deles, mas nós temos jogos a menos. Importante é a cada jogo a gente buscar os 3 pontos e ver o que vai acontecer. Agora a gente trabalha para ganhar o Campeonato Brasileiro. É um feito inédito, tricampeonato. É difícil, mas não é impossível. É difícil para todo mundo. Só que, como falei, né, tem clubes que estão disputando 2 competições, tem clubes que estão disputando apenas uma competição. O Flamengo disputa 3 competições, o Flamengo tem jogadores na seleção e a cada 3 dias nós temos uma decisão. Vamos brigar, vamos jogar. A gente tem trabalhado para isso, para conquistar as vitórias e buscar o título do brasileiro também. Betânia Chiarelli, Diário do Fla. Renato, boa noite. Flamengo vai passar por uma maratona de jogos e, para piorar, terá o desfalque de 4 titulares na próxima data FIFA. Além disso, o time vem sofrendo com lesões, como os casos recentes de Davi Luiz, Thiago Maia e Diego. Como fazer para a equipe manter a intensidade e o foco no Brasileirão? Aí entra naquele aspecto, né, que quando a gente tira alguns jogadores, as pessoas acham que eu estou poupando o jogador. Aí é o que eu falo, que as pessoas não têm as informações nossas aqui dentro e a gente não passa algumas informações justamente para não falar a realidade da lesão do jogador. Você viu o exemplo, o próprio Atlético Paranaense, ele teve uma decisão praticamente como a gente na última quarta-feira e hoje eles pouparam 4, 5 jogadores. E eles estão disputando praticamente 2 competições, nós estamos em 3 competições. Então, às vezes o jogador se lesiona justamente por causa disso, por excesso de jogos, excesso de viagens, e muita gente não entende isso. E muita gente não tem informação de que o jogador está desgastado, o CK está muito alto, ele está com uma lesão. E muitas vezes a gente não fala isso em público, mas a gente segura o jogador por causa disso. Muita gente acha que a gente está poupando o time. E não é o caso, a gente quer ganhar. E sempre que a gente quer ganhar, a gente coloca todo mundo, procura colocar todo mundo em campo. Mas nem sempre isso é possível. E com esse desgaste vem as lesões. E aí muitas vezes, se você não segura o jogador numa partida, que a gente sabe que ele vai se lesionar, no próximo jogo ele se lesiona e aí fica fora de vários jogos. É o que tem acontecido, não só no Flamengo, em outros clubes também. Mas as pessoas não querem entender isso. As pessoas acham que a gente quer poupar o jogador. É difícil de entender todo mundo, é difícil de agradar todo mundo. Mas nós somos pagos aqui no Flamengo para tomarmos as melhores decisões. E a decisão que a gente sempre toma, pode ter certeza, é sempre a favor do clube. Edson Marques, Sonora FM. Ao contrário do que a imprensa destacava, principalmente quando o assunto envolve tabus, sequência de vitórias fora de casa e conquistas, o fator antes do JJ e depois do JJ é uma realidade que jamais deixará de ser lembrada no Flamengo. Renato, hoje é notório perceber em você um técnico mais consciente e maduro. Seria possível agregar o crescimento da tua carreira ao trabalho aqui realizado pelo português? Não, cada treinador tem seu espaço, cada treinador tem suas qualidades. O plantel do Flamengo ele é muito bom, sempre elogiei. O Jorge Jesus fez um excelente trabalho aqui, em pouco tempo conquistou 2 títulos, e o meu objetivo agora é conquistar títulos também com esse grupo.
As pessoas não podem esquecer que fui campeão lá no Grêmio com 200 mil, como eu costumava dizer, também. Então você vê sempre também o resultado do trabalho de um treinador quando não tem essa qualidade toda. Então é o que eu falei, cada treinador tem o seu espaço, tem suas qualidades. O Jorge Jesus fez o trabalho dele muito bem e eu procuro dar continuidade no meu trabalho, que já estava sendo feito no Grêmio, agora sem dúvida alguma com um elenco muito mais forte, melhor, muito mais próximo das conquistas. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Qual a situação do Bruno Henrique, que saiu de campo com dores? Preocupa por ter sido um principal destaque das últimas partidas? Aí volta aquele ditado, aquele discurso, a sequência de jogos. Aí às vezes a gente segura o jogador, acha que está poupando. Ele, logo no início, eu percebi que ele colocou a mão no adutor. Aí eu falei com ele, ele falou que não era nada, eu fui conversando com ele, chamei o doutor, nós conversamos com ele. E quando terminou o primeiro tempo ele mesmo pediu para sair, por precaução também, porque a gente não sabia do grau da lesão, se é que tem lesão. Então a gente vai esperar 24 horas. Eu falei com o doutor, amanhã ele vai fazer o exame e a gente vai saber, através do exame, se ele tem alguma lesão ou não. Então ele se queixou de alguma dorzinha, por isso que nós o tiramos, até porque o jogo estava 3-0, porque se fosse uma final ele até poderia continuar. Mas se ele continuasse aquela lesão aí que de repente é mínima, se é que tem, poderia se agravar. Mas esperar 24 horas, a gente vai fazer o exame e aí a melhor palavra depois é do doutor. Sidão Marinho, Agito Esportivo, Cabo Frio. Boa noite, Renato. O Atlético Mineiro tem apenas 2 competições para disputar. O Flamengo está vivo nas 3. Acredita que isso pode fazer diferença na briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Hoje, qual é o time com as melhores condições para conquistar o campeonato? Hoje seria o Atlético, né? Porque o Atlético tem essa vantagem nos pontos. Mas isso não quer dizer que o Atlético vai ser campeão. Isso não quer dizer que o Flamengo pode ser o campeão também. Tem outros clubes que estão brigando pelo título. O próprio Palmeiras, um adversário muito forte. Mas eu acho que o mais importante é aquilo que eu falei, a gente continuar vencendo a cada rodada no Campeonato Brasileiro e ver o que vai acontecendo. É lógico que o Atlético hoje ele se beneficia pela vantagem que ele conquistou, se beneficia também por estar em apenas 2 competições. O desgaste é menor. E onde o Flamengo, o desgaste é muito maior devido às 3 competições. É por isso que eu sempre falo que a cada 3 dias nós temos uma decisão. E também pela quantidade de jogadores que estão servindo a seleção. Então, quer dizer, a vantagem toda tem sido dos adversários. Mas nós temos um grupo e vamos em frente, vamos buscar as vitórias. Temos 2 jogos difíceis fora de casa agora, que é o Bragantino e o Fortaleza. Buscar o maior número de pontos possíveis para a gente continuar na briga do brasileiro também. Guilherme, Rádio Bangu FM. Renato, parabéns pela vitória. Gabigol nos últimos jogos tem jogado muito longe da área. Essa é uma determinação tática ou casualidade dos jogos? As 2 coisas, depende. Casualidade em algumas jogadas, em algumas eu peço para ele se movimentar para abrir espaço para ele e para os próprios companheiros. Tem muitos adversários, no caso hoje mesmo, que jogam com a linha bastante alta, então fica difícil, ele tem que sair também, porque muitas vezes ele fica impedido. Então depende muito do adversário, depende do que está acontecendo em campo, depende dos espaços. Então são as 2 coisas que acontecem normalmente. É um jogador fundamental no nosso esquema, é um jogador que faz bastante gols, gosta de jogar próximo da área, mas é importante também a movimentação que eu peço para ele, não só para ele, mas como para os outros jogadores, porque no momento que você se fixa mais ou menos numa posição, você é facilmente marcado pelo adversário. E no momento que você começa a se movimentar, buscar os espaços, você dificulta a marcação do adversário e facilita a entrada dos seus companheiros naquele espaço. Penúltima pergunta, Léo Pinheiro, Rádio Transamérica. Renato, o Kennedy ainda não desempenhou o futebol que projetou para o futebol. Ele para o futebol, diferentemente do Andreas, que já virou titular. Como tem trabalhado com o jogador para ele conseguir a adaptação e a evolução nesse começo de trajetória no Flamengo? A gente tem tido todo o cuidado com o Kennedy, como com qualquer outro jogador, o próprio Davi que chegou, o André, enfim, a gente procura trabalhar a parte física, a parte técnica, a parte tática e procura soltá-los aos poucos, até porque, eu volto a repetir, o Kennedy é um jogador que estava muito tempo parado, depois ainda pegou Covid.
É um jogador que vinha jogando lá fora de sua posição, então ele tem que se readaptar ao futebol brasileiro, se readaptar à posição que ele gosta de jogar. Mas pode ter certeza que daqui a pouco ele está pronto, vai ser aquele jogador que apareceu no Fluminense, esse jogador que estava bem lá fora, e consequentemente ele vai nos ajudar nas competições também. Última pergunta, Felipe Schmidt, GE. Boa noite, Renato. Qual a importância do Felipe Luiz para suas ideias e para a postura do time em campo? Foi o segundo jogo desde a volta dele e é notável como o time cresce com ele. Eu falo bastante com ele, quase que diariamente. É bonito de ver o Felipe Luiz jogar. Contra o Barcelona, inclusive na quarta-feira, depois de uma volta de um bom tempo parado, ele jogou muito. É um jogador inteligente, é um jogador que jogou muito tempo lá fora, um jogador que conhece bem os atalhos, é um jogador que passa tranquilidade para os companheiros e para o próprio treinador. É um líder, entendeu? Então é importante ter esse tipo de jogador no grupo. E que possa jogar por muito tempo ainda, porque é bonito de ver o Felipe Luiz jogar. Obrigada, Renato. Boa noite para você.